Não foi o placar que a gente esperava, nem foi o placar que a gente precisava. Talvez no final do campeonato esse seja o ponto sim que a gente precisava, mas nesse exato momento não foi. Ou no final do campeonato vai ser o ponto que a gente precisava e a gente não conseguiu. O pior dos jogos do Vasco contra o Red Bull, contra o Palmeiras, contra o Bahia, não foi exatamente o resultado em si. Foi a expectativa e o que dava para ser feito no jogo. Contra o Red Bull dava para a gente ter matado, a gente não matou. Contra o Palmeiras dava para a gente ter ganhado, anularam o nosso gol. E contra o Bahia dava para a gente ter ganhado. Mas o Jair perdeu aquele gol. Inclusive, não dá mais pro Jair. Não dá mais. No pré-jogo do jogo, eu já tinha falado, se o Jair jogar o que quer, bom, enfim, não tem o que fazer. Ele é titular, ele vai conseguir suprir a vaga do Zé Gabriel. Na verdade, ele nem sequer conseguiu ser titular nesse jogo. Teve que colocar o Medel de volante. O que aconteceu? O Medel, por isso, levou o cartão amarelo no lance no meio campo. E estamos sem ele contra o Fluminense agora. Tudo porque o Jair desistiu de jogar futebol, já acabou com a carreira. O Bahia já poderia estrear com assistência, inclusive ótima estreia dele, mas não, vai ser desse jeito. O que não dá para aceitar é a arbitragem que está contra o Vasco sempre. O Gilberto, no lance do gol, claramente tinha que ter levado o segundo amarelo. Olha isso. Isso aqui é uma tesoura por trás. Como é que um jogador não leva uma punição por isso? E nem sequer entra no caso da dupla punição da CBF, porque a dupla punição seria no caso dele ser expulso direto. Ele não seria expulso direto, ele receberia um amarelo e, por consequência, aí sim seria expulso. Mas o rodado, o Vasco vai sendo prejudicado, ponto por ponto, e ninguém vem falando nada. Ninguém vai falando nada sobre isso. É isso que não dá para aceitar, é isso que não dá para aturar. Não dá pra gente aceitar tudo calado e aceitar que vai ficar tudo bem, porque não vai. No final do campeonato, esses pontos valem muito. Neste exato momento, nós diminuímos um ponto em relação ao Santos, mas mantivemos a mesma pontuação em cima do Bahia. De fato, a rodada até foi relativamente boa, mas se o Vasco tivesse ganho, esse jogo seria ótimo. Tem coisas que realmente estão caminhando, eu não sei dizer agora se está indo contra ou se está indo bem. Mas todos os jogos poderiam ter sido com a vitória. Poderia ter sido melhor, infelizmente não foi. Gostei muito da estreia do Payet. Nas duas faltas que teve, colocou o Veguete em condições de finalizar. Ele infelizmente não conseguiu nem passar a bola, nem fazer o gol. O Veguete normalmente está meio sumido nos jogos, está decidido no pênalti que é que a gente precisava. Semelhante ao que o Maxi Lopes fez em 2018. Então que seja assim também. E a gente precisa do Payet. Todos os gols do Vasco até agora, todos tiveram participação direta do Veguete. Até mesmo num gol no lado contra o Palmeiras. O que só mostra a extrema necessidade, dificuldade do Vasco em fazer gols. Dificuldade extrema. Neste momento, o Vasco é um time extremamente difícil de se fazer gol. Por isso a falta de gols não vem atrapalhando tanto. Mas pode vir atrapalhar no futuro. Um jogo contra o Fluminense, que ataca o tempo inteiro. Enfim, vai ser um jogo extremamente difícil. Mas o Vasco, como está empatando fora de casa, precisa ganhar dentro de casa. E contra o Fluminense, o mando é nosso. A vitória precisa vir de qualquer forma contra o Fluminense. E isso sem o Medel, que atualmente é o nosso principal jogador disparado. Nunca pensei que ia dizer isso, mas pelo menos vamos ter a volta do Zé Gabriel contra o Fluminense. Que é, assim, um jogador que fez muita falta contra o Bahia. A gente não conseguia sair do meio campo. Queria muito ver uma zaga com o Medel e o meio campo com o Zé Gabriel, Payet e Paulinho Paula. Infelizmente não vai acontecer nesse jogo contra o Fluminense. Mas na próxima sequência, depois do Fluminense, que você exatamente contra times fora da zona, na verdade contra times dentro da zona, que estão brigando com o Vasco nesse exato momento, vai ser muito importante sermos esses jogadores. Vai ser uma sequência assim para a gente ficar 5 jogos invictos pelo menos, não podemos perder nenhum desses 5, contando contra o Fluminense. Contra o Fluminense até era aceitável um empate, mas nesse exato momento talvez não seja mais. Só se engatarmos logo depois uma sequência de 3 vitórias. Mas o ideal é ganhar os próximos 4 jogos. Esse é o cenário ideal para o Vasco. Na verdade, o único cenário impossível é o Vasco ganhando os 3 jogos depois do Fluminense. Clássico é clássico, ninguém gosta de perder, é um freguês histórico, dá para ganhar deles, mas enfim, a situação tá ficando difícil. A situação tá ficando difícil. O Vasco acordou, mas não pode mais dormir nenhum jogo. Essa é a questão. O Vasco poderia sair com um resultado bom contra o Bahia no empate se não tivesse entregado 3 pontos em São Januário, mas nós entregamos. Então desse jeito nós teríamos que ter ganho. E a bola no pé tava do Jair. Isso que não dá. Isso é que não dá.